O Brasil sempre carregou em suas raízes um profundo anseio por ordem e justiça. Desde os tempos coloniais, a busca por uma sociedade equilibrada e justa tem sido uma constante na história brasileira. Esse desejo se manifestou de várias formas ao longo dos anos, refletindo as complexidades e as contradições de um país em constante transformação. Carlos Lacerda, figura controversa, mas inegavelmente importante, personificou essa busca. Ele emergiu como uma voz poderosa e influente, capaz de mobilizar multidões e desafiar o status quo. Sua eloquência e determinação fizeram dele um símbolo de resistência e esperança para muitos brasileiros. Sua luta contra o comunismo e a corrupção, embora muitas vezes distorcida pela narrativa dominante, ecoou em muitos brasileiros. Lacerda não apenas criticava, mas também propunha soluções, buscando um caminho que equilibrasse desenvolvimento econômico com justiça social. Ele acreditava firmemente que o Brasil poderia encontrar seu próprio caminho, sem se submeter a ideologias estrangeiras. Ele plantou as primeiras sementes de um movimento conservador que, apesar das inúmeras tentativas de silenciamento, floresceria nas décadas seguintes. Essas sementes germinaram em um terreno fértil, alimentado pelo desejo de muitos brasileiros por uma nação mais justa e soberana. O movimento conservador, embora enfrentando muitos desafios, começou a ganhar força e a se organizar de maneira mais estruturada. Lacerda, com seus acertos e erros, marcou o início de uma resistência contra a esquerda que ganharia força com o tempo. Ele não era perfeito, mas sua paixão e compromisso com suas crenças inspiraram muitos a seguir seus passos. Sua capacidade de articular uma visão clara para o futuro do Brasil fez dele uma figura central no cenário político da época. A voz de Lacerda, potente e desafiadora, incomodou a elite política da época. Ele não tinha medo de confrontar aqueles no poder e de expor as falhas e corrupções do sistema. Sua coragem em falar a verdade, mesmo quando isso significava enfrentar grandes riscos, fez dele um herói para muitos e um inimigo para outros. Seus ideais, calcados na defesa da liberdade individual e na soberania nacional, representavam uma ameaça ao projeto de poder da esquerda. Ele acreditava que cada brasileiro tinha o direito de viver livremente, sem a interferência opressiva do Estado. Essa visão de liberdade e soberania ressoou profundamente em muitos, criando uma base sólida para o movimento conservador. Assim, iniciou-se uma campanha sistemática para descredibilizar sua imagem e apagar seu legado. A mídia e os opositores políticos trabalharam incansavelmente para manchar sua reputação. Mas apesar de seus esforços, a influência de Lacerda continuou a crescer. Ele se tornou um símbolo de resistência e perseverança, inspirando muitos a questionar as narrativas dominantes. Mas as sementes do conservadorismo já estavam plantadas, germinando no coração do povo brasileiro. Essas sementes representavam uma nova esperança, uma visão de um Brasil onde a justiça e a liberdade prevalecessem. O movimento conservador começou a se espalhar, ganhando adeptos em todas as regiões do país. A luta de Lacerda, embora interrompida, não foi em vão. Sua influência continuou a ser sentida, inspirando novas gerações a se levantarem e a lutarem por seus direitos. Ele mostrou que a resistência era possível e que a mudança podia ser alcançada através da determinação e da coragem. Ele inspirou uma nova geração de líderes e pensadores dispostos a desafiar o status quo e lutar por um Brasil mais justo e próspero. Esses novos líderes, influenciados pelos ideais de Lacerda, começaram a emergir, trazendo consigo uma nova energia e uma nova visão para o futuro do país. Sua voz ecoando através do tempo nos lembra da importância de defender nossos valores e lutar por aquilo que acreditamos. A mensagem de Lacerda continua a ressoar, lembrando-nos de que a luta pela liberdade e pela justiça é uma jornada contínua, que exige coragem e determinação. O legado de Lacerda, embora muitas vezes distorcido, permanece vivo na memória daqueles que buscam um Brasil livre e soberano.
Ele nos deixou um exemplo de resistência e de luta, mostrando que, mesmo diante de grandes adversidades, é possível manter a esperança e continuar a lutar por um futuro melhor. Enéas Carneiro emergiu no cenário político brasileiro como um rugido de indignação. Com sua barba característica e voz potente, ele rapidamente se tornou uma figura inconfundível e inabalável. Sua presença era um sopro de ar fresco em um ambiente político saturado de promessas vazias e discursos ensaiados. Sua paixão pelo Brasil e sua defesa intransigente da soberania nacional ecoaram em milhões de brasileiros cansados da corrupção e da subserviência aos interesses estrangeiros. Enéas não apenas falava, ele inspirava. Ele fazia com que cada cidadão acreditasse que a mudança era possível, que um Brasil melhor estava ao alcance de todos. Enéas, com seu estilo único e sua retórica afiada, conseguiu romper o barulho ensurdecedor da mídia tradicional e levar sua mensagem diretamente ao povo. Ele usava cada oportunidade para desafiar o status quo, para questionar as narrativas impostas e para defender os interesses do povo brasileiro. A ascensão meteórica de Enéas, contudo, despertou a fúria daqueles que se beneficiavam do status quo. Políticos tradicionais e grandes veículos de comunicação viam nele uma ameaça real, alguém que poderia desestabilizar o sistema que tanto lhes favorecia. Uma campanha difamatória sem precedentes foi orquestrada para destruir sua reputação e silenciar sua voz. Manchetes sensacionalistas, reportagens tendenciosas e ataques pessoais tornaram-se armas comuns contra ele. A mídia, que deveria ser imparcial, se transformou em um instrumento de manipulação. Acusações infundadas e ataques pessoais tornaram-se rotina, transformando um homem que dedicou sua vida a servir o Brasil em um alvo de chacotas e desprezo. Mas Enéas não se deixou abater. Ele continuou a lutar, mesmo quando tudo parecia estar contra ele. Mas a verdade, como uma semente resistente, sempre encontra um caminho para germinar. A resiliência de Enéas e sua determinação em não se calar inspiraram muitos a continuar acreditando em suas ideias e propostas. Apesar da avalanche de mentiras e distorções, a mensagem de Enéas continuou a ressoar, principalmente entre os mais humildes, que viam nele um defensor incansável de seus anseios por um Brasil mais justo e soberano. Ele era a voz daqueles que não tinham voz, o representante dos esquecidos. A memória de Enéas, manchada pela difamação, permanece viva como um símbolo da luta contra a elite política e a mídia tradicional. Ele é lembrado não apenas por suas palavras, mas por sua coragem em enfrentar um sistema corrupto e por sua visão de um Brasil soberano e justo. Olavo de Carvalho, com sua erudição e perspicácia, desvendou as entranhas do marxismo cultural e suas estratégias de dominação. Ele não apenas criticou, mas também ofereceu uma análise profunda e detalhada das táticas utilizadas para subverter os valores tradicionais e a moralidade ocidental. Sua abordagem era tanto filosófica quanto prática, abordando questões que muitos preferiam ignorar. Sua obra monumental, ignorada pela academia dominada pela esquerda, tornou-se um farol para aqueles que buscavam compreender a profunda crise moral e cultural que assolava o Brasil. Seus livros, artigos e palestras foram disseminados amplamente, alcançando um público que ansiava por uma visão alternativa à narrativa predominante. Olavo, com sua linguagem incisiva e seu estilo provocador, desafiou o establishment intelectual e expôs a agenda oculta por trás do discurso progressista. Ele não tinha medo de confrontar figuras poderosas e instituições estabelecidas, sempre buscando a verdade acima de tudo. A reação da esquerda à obra de Olavo foi visceral. Seus críticos não pouparam esforços para desacreditá-lo, utilizando todos os meios possíveis para minar sua credibilidade e influência. Incapazes de refutar seus argumentos com consistência lógica,
recorreram a ataques ad hominem e tentativas de silenciamento. Olavo foi alvo de campanhas difamatórias, onde sua imagem era constantemente distorcida e seus pontos de vista caricaturados. Olavo foi retratado como um lunático, um conspiracionista, um ser abjeto a ser ridicularizado e ignorado. A mídia e os intelectuais alinhados com a esquerda não mediram esforços para marginalizá-lo, tentando transformá-lo em uma figura de escárnio público. Sua obra foi sistematicamente excluída dos debates acadêmicos e seu nome transformado em um xingamento. As universidades, dominadas por uma visão de mundo progressista, fecharam as portas para suas ideias, preferindo manter o status quo. No entanto, a verdade, como uma chama inextinguível, jamais pode ser totalmente apagada. Apesar de todos os esforços para silenciá-lo, a mensagem de Olavo continuou a se espalhar, encontrando ressonância em corações e mentes que buscavam a verdade. A obra de Olavo, disseminada através de livros, artigos e aulas online, conquistou uma legião de seguidores sedentos por conhecimento e dispostos a lutar contra a hegemonia da esquerda. Seus ensinamentos foram passados adiante, criando uma rede de pensadores críticos e ativistas comprometidos com a defesa dos valores tradicionais. Olavo, mesmo após sua partida, continua a inspirar a resistência contra o globalismo e o marxismo cultural. Suas ideias ecoando como um chamado à ação para aqueles que sonham com um Brasil livre da dominação ideológica. Seu legado permanece vivo, alimentando a chama da liberdade e da verdade em um mundo cada vez mais dominado pela desinformação e pela manipulação ideológica. Jair Bolsonaro emergiu como a resposta a um clamor popular por mudança. Sua trajetória improvável, marcada por desafios e adversidades, refletia o anseio do povo brasileiro por um líder que enfrentasse a corrupção, a criminalidade e a decadência moral que assolavam o país. Bolsonaro, com seu estilo franco e direto, personificava a esperança de um futuro melhor, um Brasil livre das amarras do socialismo e da ditadura da politicamente correto. A ascensão de Bolsonaro, contudo, acendeu um sinal de alerta na elite política e na mídia tradicional. Uma campanha difamatória sem precedentes foi orquestrada para demonizá-lo, pintando-o como um extremista, um misógino, um fascista. O ápice dessa campanha de ódio e intolerância foi o atentado brutal que sofreu, uma tentativa covarde de silenciar sua voz e impedir a mudança que representava. Mas a resiliência de Bolsonaro, sua fé inabalável e sua determinação em lutar pelo Brasil inspiraram milhões. O atentado, longe de silenciá-lo, amplificou sua voz e fortaleceu sua conexão com o povo. Bolsonaro, mesmo diante da adversidade, manteve-se firme em seus princípios, combatendo a corrupção, defendendo a família e restaurando o orgulho de ser brasileiro.